Pessoal, estou devendo uns testes aí com o RTC na questão da bateria de backup. No final das contas, essa bateria ela não é exatamente backup. O circuito precisa dela para funcionar. Ele até funciona sem ela, mas dá uns comportamentos tão estranhos que sem ela ele fica meio, digamos assim, sem sentido, né? Fica bem, não fica confiável. Eu estou aqui com toda a ligação que a gente fez na aula 7 do RTC, do curso Arduino Advanced. Então é a mesma ligação, o mesmo circuito, e eu estou com a bateria desligada aqui. Eu vou mostrar para vocês o código. Olha lá, eu estou usando o código do exemplo, é o código do exemplo do RTC, e o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente tirei o if, aquele if que diz se o RTC não está rodando para configurar a data e hora. Eu tirei, então sempre que ele fizer o reset ele vai passar por aqui e vai ajustar a data e hora. Aí, vamos subir de novo só por garantia aqui. Faz o upload. Ok, deixa eu abrir o monitor. Tá, vocês podem ver que ele não consegue configurar o horário. Ele passou lá pela configuração de horário, mas ele não consegue porque a bateria está desligada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a bateria lá no pino 3 do RTC. Pronto, a bateria está ligada agora, tanto que vocês podem ver que ele está me dando agora uma outra informação. Em vez de 00 de 2000, ele está me dando 1 do 1 de 2000. Vou resetar o Arduino, apertei o botão de reset, soltei. Ele vai passar lá, configura o horário. Beleza. Olha lá, o horário agora está funcionando. Aí o que eu vou fazer agora aqui? Vamos primeiro ver ela funcionando. Quer dizer, se eu desligar a energia, ó, esse fio aqui é o que está energizando o meu RTC lá no pino 8 dele. Ele está energizando com os 5 volts que vem aqui do Power Pins do Arduino. Então eu desligando, quer dizer, eu desliguei como se eu tivesse realmente cortado, cortei a energia do meu RTC. Ele está sendo só alimentado agora o residual aqui da bateria, o circuito residual dele pela bateria. Vocês vão ver aqui pela serial que ele parou de funcionar. Está me retornando de novo 00 de 2000. Por quê? Porque todo o circuito dele de comunicação I2C, a acesso à memória dele lá, os endereços de memória dele, estão tudo sem funcionar. Só está funcionando o residual, que é o circuito de RTC. A hora que eu voltar aqui, os 5 volts para o RTC, para o chip, ele vai voltar ao horário normal porque ele está sendo segurado pela bateria. Então eu volto aqui e aí a gente tem, olha lá, o horário voltou, do 00 voltou o horário, belezinha. Então esse é o funcionamento dessa bateria. Eu tiro a alimentação dele e ele volta a funcionar depois que eu volto a alimentação. Ele não fica funcionando só com a bateria. A bateria serve só para manter o registro de data e hora. Na verdade não é nem o registro, ele mantém o clockzinho funcionando dele. E depois aí quando ele energiza de novo, ele recupera o registro, volta a funcionar a comunicação I2C e tudo volta a funcionar normalmente com o horário correto. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: então sem a bateria ele não funciona. Muito bem. Tá lá, olha lá, pifado, sem a bateria ele já perdeu o horário, não funciona. Não sei se o de vocês vai dar o mesmo efeito, porque eu já consegui efeitos diferentes. Então eu acredito que ele fica com um funcionamento meio maluco mesmo sem a bateria. Então se vocês, vamos dizer que vocês não têm a bateria. No caso do kit que eu vendo lá no site do curso Arduino, ele vem com a bateria e tudo direitinho. Mas vamos dizer que vocês não tenham ou não queiram usar a bateria por algum motivo. Vocês podem fazer esse cálculo que eu fiz aqui usando um resistor de 330 com um de 150 ohms. O que vai acontecer? Ele vai ter, o total é 480 ohms, fazendo a lei de Ohm aqui eu vou ter 10 mA de consumo, então um consumo baixo, né? E aí fazendo a queda de tensão do resistor dos 5 volts, eu vou ter uma queda de tensão de 1,5, tirando os 5 volts vou ter 3,5 volts, que é o valor aproximado da bateria.
eu posso fazer esse divisor de tensão. Deixa eu montar ele aqui. Deixa eu colocar o 330 assim, aqui nessa posição, o de 150 nessa posição aqui, sendo que as pernas ali eu liguei os dois juntos, né, para fazer a divisão da tensão. Vou ligar um fio amarelo aqui no meio das pernas deles. Então esse divisor de tensão aqui, os 3,5 volts, vou espetar lá no pino 3, onde deveria estar ligada a bateria, tá? O de 330 vai para o ground. Então vamos ligar o 330 aqui no ground. E a trilha aqui do 150 vai no VCC no 5 volts. Isso se vocês estiverem usando 5 volts. Pronto, agora deixa eu voltar aqui que meu computador apagou. Tá, então agora eu tenho simulando o circuito da bateria, tá? Olha lá, agora ele voltou aqui com o horário. Então eu estou simulando como se tivesse ligado a bateria lá, tá bom? Então se vocês não quiserem usar a bateria ou não tiverem a bateria, vocês podem fazer esse truquezinho aí também. Valeu, é isso aí, pessoal.